Olá, estamos aqui na sede da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, na Rádio Legalidade, dirigida pelo nosso prezado Alan Croto, recebendo com muita alegria o Dr. Lierson Perim, um dos maiores especialistas na área do direito eleitoral, e que para contribuir com a sua experiência será um dos mentores do nosso programa de formação política e representação parlamentar para as eleições de 2026. E nesse primeiro módulo, nós vamos tratar de um assunto relevante, que é o cronograma eleitoral, as diversas etapas pelas quais os nossos pré-candidatos e pré-candidatas precisam ficar atentos para cumprirem com todas as normas. Dr. Lierson Perim, seja muito bem-vindo. Olá a todos, é um prazer enorme estar participando desse programa e poder, de alguma forma, trazer algum conhecimento, né? E realmente, Racir, a eleição ela é uma linha temporal, né? Ela tem um cronograma pré-estabelecido. Pré-campanha, convenções partidárias, registro de candidatura, propaganda eleitoral, eleições propriamente ditas, prestação de contas e até a posse. Então, dentro de cada uma dessas caixinhas, vamos dizer assim, o partido e os candidatos têm uma série de obrigações a serem cumpridas, né? E essas obrigações elas vão desde a questão documental, né, na questão formal, como até a própria questão de mobilização. Dentro de tudo isso aí, a gente vai tentar esmiuçar um pouco. Tudo bem, também é uma honra, uma satisfação participar do programa Minuto Trabalhista, um espaço dedicado ao aprendizado coletivo, à informação, para que possamos orientar os pré-candidatos e candidatas do PDT para enfrentar as eleições 2026. Uma iniciativa, né, do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas, coordenada pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, onde temos aí o nosso professor José Carlos Racier, empenhado na linha de frente, fazendo um brilhante trabalho. Muito obrigado, Alan Croce. E com relação, Dr. Lierson Perim, a essas formalidades jurídicas, nessas diferentes etapas do cronograma, o que os nossos pré-candidatos e pré-candidatas devem ficar atentos? O que é mais relevante nessas etapas? A primeira situação que eu sempre deixo muito claro é cuidar da sua documentação. Primeiro, filiação partidária. Sua filiação está ok? Tem certeza que lá no dia 4 de abril tu estavas dentro do sistema filia, dentro do PDT? Né? Então isso é importante. Mas eu sou filiado há 300 anos. A questão não é essa, a questão é formal. Nós tivemos casos em que deputados eleitos, de uma hora para outra, não apareceram como filiados. Então, quer dizer, confiram a filiação partidária, confiram a sua quitação eleitoral, se não tem multa, se não tem nada. Confiram suas certidões, embora tu vá ter que tirar certidões lá na frente, lá porque ela tem validade de 30 dias, verifiquem se não tem nada de errado, porque se alguma certidão for positiva, é necessário que ela seja acompanhada de outra, que se chama certidão de objeto e pé. Seria como uma certidão narratória. Então, se tem algum processo, efetivamente tem que tirar esta outra certidão. Então, tomar esses cuidados prévios, isso para os candidatos. O partido tem que preparar a convenção, né? Preparar toda a formalidade da convenção, né? Pré-campanha também. Tomar cuidado para que na pré-campanha não vire uma bola de neve, porque todo mundo diz, mas eu não levei nenhum processo por fazer propaganda antecipada na pré-campanha. Sim, porque não está na hora ainda. Por quê? Porque ninguém vai te processar por fazer pré-campanha. Agora, quando tu registrares a tua candidatura, tu pode receber um processo por ter feito campanha antecipada. E aí essa questão da pré-campanha é uma das coisas que todo mundo está fazendo, mas poucos sabem quais são os limites que tem, né? Então, durante essa questão formal, até, vamos dizer assim, as convenções, ela é muito importante que o partido tome essas medidas. Local da convenção, quando vai ser, eu tenho que programar, eu posso utilizar prédios públicos para fazer a convenção, a lei me permite isso, mas eu tenho que comunicar para ver se não tem outro partido que vai utilizar o mesmo espaço naquele tempo, né? E, aliás, a única possibilidade de utilização de prédios públicos nas eleições é para convenções partidárias, né? Então, são N situações que nós temos que tomar cuidado.
E com relação a essa fase que nós nos encontramos, caracterizada e denominada como pré-campanha, quais são os erros mais comuns que os pré-candidatos e pré-candidatas vêm nos últimos anos cometendo e como fazer para evitá-los? A pré-campanha, ela é uma estrada aberta, né? Não há muita proibição na pré-campanha, só tem uma: não fazer pedido explícito de voto. O TSE, na eleição passada, ampliou um pouco isso, né? Ou palavras que tenham o mesmo sentido, as ditas palavras mágicas do Tribunal Superior Eleitoral, né? Conto contigo, né? Preciso do teu apoio. Daí eu sempre pergunto, tá, tu precisa do apoio para quê? Para lavar uma louça, né? Para preparar um canteiro de flor? Não, precisa para a eleição. Então, é este cuidado. Está intrínseco que eu preciso do teu apoio para a eleição. Isso está sendo analisado caso a caso. Mas tomem cuidado. Então, quer dizer, eu posso fazer divulgar nas redes sociais? Sim, eu posso divulgar o que eu quero fazer, dizer que sou pré-candidato. Eu não posso divulgar meu número, eu não posso, obviamente, pedir votos. Essas são situações que eu não posso. Agora, no restante, eu posso dizer, vou trabalhar por isso, vou fazer aquele outro. Então, não há limitação. Eu posso, inclusive, impulsionar as minhas redes sociais durante o período de pré-campanha. E aí, bem, nós temos alguns limitadores. E os limitadores da Justiça Eleitoral nem sempre são tão claros, né? Ele usa a expressão desde que não extrapole, né? Que seja, não seja tão alto, mas em relação a quê, né? Então agora, conforme a lei não falou nada, a jurisprudência acabou dizendo que até 3% do valor que tu vai gastar na campanha é um valor plausível para impulsionar. Pode ser impulsionado pelo partido ou pelo candidato pessoa física, né? Eu posso. Qual é o cuidado? Eu, Lieverson, nunca impulsionei absolutamente nada na minha vida, nunca fiz uma publicação paga. E agora eu saio impulsionando 10 mil reais. Bem, isso já começa a modificar. Então, quer dizer, comecem devagar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então tem que ter limites. Outra situação da pré-campanha. A pré-campanha, eu posso fazer tudo o que eu poderia fazer na campanha eleitoral desde que eu não peça votos. Então, eu posso ter, por exemplo, um outdoor na campanha eleitoral? Não, os outdoors estão proibidos. Então, automaticamente, os outdoors estão proibidos na pré-campanha, né? Então, são esses pequenos cuidados que se tem que ter em relação à pré-campanha, é justamente isso, ter cuidado e ter limite. Não há nada que seja assim terminantemente proibido, vamos dizer assim, a ponto de não se ter como resolver, né? Tu pode ter posts, vídeos, entrevistas, fazer podcasts, tu pode impulsionar, tu pode fazer todos os tipos de propaganda, divulgar tua trajetória. Agora, muito cuidado. Todo material que tu utilizar agora na pré-campanha, cores, logotipos, slogans, não poderão ser utilizados na campanha. Por quê? Porque se eu estou utilizando agora um determinado slogan de campanha, quando eu for para a propaganda eleitoral, se eu utilizar o mesmo, eu já estou fazendo uma prova de que eu já estava fazendo campanha eleitoral antes. Isso serve para paleta de cores, para logotipia. Então, se estão fazendo pré-campanha, façam pré-campanha, mas projetem outros slogans, outras situações para a campanha eleitoral. Tá certo. Eu também quero dar as boas-vindas aí ao doutor Lieverson Perim, lá de Soledade, né, Rio Grande do Sul, especialista em direito eleitoral, com certeza tem muito a contribuir. Então, doutor, saindo dessa parte de pré-campanha, pensando já que a gente estamos na campanha eleitoral, lhe pergunto, gostaria de ouvir a sua leitura com relação às propagandas eleitorais. O que pode, o que não pode no período eleitoral? Bem, eu brinco sempre que o Brasil é um país que não é para amador, né? O
O Brasil é o único país do mundo que tem uma justiça eleitoral especializada. Nenhum outro tem. Mas também é um país que não tem nenhuma faculdade com direito eleitoral na faculdade de direito, a não ser nas cadeiras eletivas. Então ninguém ensina direito eleitoral. E me dói muito ao ler a lei, a resolução, quando ela começa. É proibida a colocação de propaganda eleitoral em bens públicos e particulares. Ou seja, tu não pode fazer campanha eleitoral. Aí vem, exceto adesivos em janelas residenciais, bandeiras e mesas ao longo das vias públicas, desde que móveis, né? Adesivos em carros e para por aí, né? Então, quer dizer, essa é a limitação. Ah, mas eu tenho a propaganda na internet. Sim, em tese hoje tu tens a internet é a tendência, tu pode fazer propaganda na internet. Mas a propaganda de rua, ela se limita a isto, né? E sim, janelas residenciais, ou seja, se eu não tiver janela, em tese, pela lei, eu não poderia fazer propaganda, né? Então, ela é muito, a lista é muito diminuta. Mas, então existe assim, ao longo a questão da propaganda móvel, né? E aí vem uma situação que quando ela começou, a expressão propaganda móvel foi em eleições passadas e ninguém entendia. Nós, então, começamos a colocar pessoas caminhando, não podia ficar parado, é móvel, tem que se mover, né? Aí na eleição seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, não, móvel é que tu coloca depois das 6 da manhã e retira até as 10 da noite, né? Bem, aí se esclareceu. Então, eu posso colocar propaganda, bandeiras? Pode, desde que tu coloque depois das 6, retire antes das 10 da noite. Por isso ela é móvel. Então, bandeiras ao longo das vias públicas. Mesa para distribuição de panfletos. Pode, pode. Essa é a propaganda que eu digo assim, propaganda em geral. Um cuidado para essa eleição que já foi na eleição municipal passada. Carros de som, aquele com o jingle, ele só pode ser utilizado em carreatas e caminhadas. Não pode mais ter aquele carro de som o dia todo andando nos bairros pedindo voto ou divulgando o jingle. Ele só pode ser utilizado em carreatas e caminhadas, né? Então, em resumo, a propaganda eleitoral vamos dizer assim, em geral, ela é isso. São esses meios de propaganda que são permitidos. Os adesivos de carro, ele também tem uma proporção. Ou toda a extensão do para-brisa traseiro, que é né, a parte de trás, e aí não tem limitação de meio metro quadrado. Uhum. E também, se o candidato optar, ou o eleitor optar por outros lugares que não para-brisa traseiro, ele vai ter que limitar meio metro quadrado. Entendi. O Supremo Tribunal Eleitoral também regulamentou, e saiu uma resolução recente com relação ao uso da inteligência artificial, né? Aí é permitido, de que forma? Será que os nossos pré-candidatos já estão preparados para utilizar? Qual a orientação que o senhor passaria? Assim, a inteligência artificial ela não é hoje na eleição uma novidade, né? Ela já existiu na eleição passada, já foi permitida na eleição passada, com algumas limitações, né? Nós, por exemplo, nós não podemos criar vídeos falsos, os famosos deepfakes. Nós não podemos falsear a verdade utilizando inteligência artificial, porque isso seria por 2 motivos, né? Primeiro é a questão da verdade. A segunda é que, vamos dizer assim, além de utilizar a inteligência artificial de forma ardilosa, tu teria a questão da notícia falsa ou da fake news, que são 2 coisas que o Tribunal Superior e a própria legislação veda, ou tenta, de alguma forma, regulamentar. Então, a inteligência artificial, ela é permitida, desde que haja a transparência, que se diga esta propaganda, ou este jingle, ou este santinho, este vídeo, teve utilização da inteligência artificial. Se ele é verdadeiro, se ele traz questões verdadeiras, não há problema, né? O que nós não podemos é criar vídeos inventando situações deepfakes ou falsear a voz de outras pessoas ou utilizar pessoas que já não estão mais entre nós,
né, como forma de angariar votos ou de supostamente dizer que esta ou aquela pessoa estaria apoiando determinado candidato. Isso é um vídeo falso, né? Então ele está falseando com a verdade. E a inteligência artificial, em resumo, ela é permitida para dizer a verdade, mas ela tem que haver um aviso. Estou utilizando inteligência artificial. Entendi. Muito bem, estamos então finalizando o nosso primeiro módulo do Programa de Formação Política e Representação Parlamentar, que trata de aspectos jurídicos relacionados com as eleições de 2026. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.